A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, estou passando por aqui para gravar mais um vídeo e para dar assim uma resposta, dar uma resposta assim para uma pessoa que comentou aqui embaixo, Me parece que foi uma irmã. E esta irmã mandou que eu fosse me converter, Porque eu estava falando do Lula. Mandou que eu fosse me converter, Que Deus abençoe esta irmã, Que Deus abençoe esta irmã. Ela mandou eu me converter porque ela disse que o Lula só vive na macumba. E que o Lula de maneira nenhuma não pode governar porque está na macumba. É isso que ela falou. Meus irmãos, as pessoas elas não conhecem a escritura, Elas falam as coisas de si mesmo. Elas não sabem o que diz as escrituras. Elas apenas vivem dentro de uma congregação. Eu imagino que seja assim, Onde o pastor só prega benção, 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 e aí fica só nisso aí, na benção, E aí eu pergunto, será que Deus é só benção? Olha a situação do Recife, tá caindo benção ali, não tá? Deus está derramando benção lá no Recife, não tá, irmã? Deus, ele não só é benção, não. Amém? E engraçado, a gente tá mostrando na palavra, Que Deus deu para Israel o pior rei. Deu para Israel o pior rei. E as pessoas não meditam no que a gente está falando. Se Deus deu o pior rei para Israel, por que Deus deu? Se Deus quiser dar o Lula para governar o Brasil, por que Lula vai governar o Brasil? Mas se Deus quiser criar o mal, Agora, se Ele quiser criar o bem, e aí Ele usa até quem faz o mal, até quem está na macumba, Deus usa para fazer o bem. Não se preocupa, irmã. Se Deus quiser te abençoar, Deus ele não vai usar uma pessoa do bem, a não ser que Ele queira. Mas se Ele quiser, Ele usa uma pessoa do mal para te fazer o bem. E eu vou te mostrar isso na Bíblia, tá? Deus não precisa pegar uma pessoa do bem para te abençoar. Ele pode pegar uma pessoa da macumba para chegar batendo na tua casa e te abençoar. Vou te mostrar isso na Bíblia. Ele pode pegar uma pessoa da macumba e te abençoar. Você pode até pensar assim que vai receber as bênçãos de uma pessoa que está ali congregando com você, porque isso aí é pensamento seu. Deus diz na sua palavra: o pensamento do homem não são os meus pensamentos. Os caminhos do homem não são os meus caminhos. Então você pode achar que Deus vai usar a pessoa daí, da sua congregação. Você pode achar isso aí, só que Deus, o pensamento seu não é o pensamento de Deus. Se Deus quiser fazer o bem, Ele pode usar uma pessoa lá da macumba para te fazer o bem. Então não importa se o Lula está na macumba. O que importa é que se Deus quiser, Ele pode pegar o Lula que está na macumba para abençoar o Brasil. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Vamos lá para Isaías 45. Isaías 45, versículo 7. Veja o que diz. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz
e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Tá ouvindo, irmã? Tá ouvindo? Aqui Deus está falando de quem? De Ciro, né? Você sabe quem era Ciro? Por isso que você não pode falar as coisas de você mesmo, você tem que ler a Bíblia. Você sabe quem era o Ciro? O Ciro era uma pessoa, Deus estava falando aqui e o Ciro não era nem nascido. Deus já estava falando. Ia levantar o Ciro lá na Pérsia, né? Lá na Pérsia. A Pérsia, para quem não sabe, fica lá no Irã, né? Sul do Irã. Deus ia levantar o Ciro, que não fazia parte do povo de Deus, não fazia parte dos judeus, mas sim dos ímpios, dos gentios, para abençoar Israel. Você está vendo como é que Deus faz? Agora fica falando coisa aí de si mesmo, não sabe o que diz as Escrituras, não é? Deus ia tirar ele lá do Irã, né? Lá do Irã, para abençoar a nação de Israel, que estava preso na Babilônia por 70 anos. Estava lá sendo escravizado pelos reis de lá. E Deus então disse: eu vou na frente dele. Deus não só, irmã, Deus não só anda na frente de quem serve a Deus, não. Deus anda na frente também de quem não serve, porque Ciro não servia a Deus. E Deus, se você ler do versículo 1, do capítulo 45 de Isaías, do versículo 1 até o versículo 7, você vai ver Deus dizendo assim: eu vou na frente dele. Isso é quando Deus quer abençoar. Quando Deus quer abençoar, Deus usa o macumbeiro, Deus usa... Até Satanás Deus usa, se Deus quiser te abençoar. Você não sabia disso, não? Então não importa onde é que o Lula está. Não importa. O que importa para Deus é a sua palavra. É a sua palavra, é Ele querer fazer. Quando Ele quer fazer, ninguém impede. Medita no versículo 7 do capítulo 45 de Isaías, que aí você vai entender que quando Deus quer abençoar, não interessa o que a pessoa é, não interessa, o que interessa é que quando Deus quer abençoar, Deus ele pode pegar o mal para fazer o bem, e pode pegar o bem que pode fazer o mal. É Ele que está falando que Ele faz todas essas coisas. Ele faz todas essas coisas. Então não interessa onde é que o Lula está. O que interessa é a palavra de Deus. Se Deus quiser usar ele que vive na macumba para abençoar o Brasil, Deus faz isso aí. Deus faz isso aí. E se ele quiser fazer o mal, ele pode pegar uma pessoa do bem e fazer o mal. Isso aí é ele que está falando, isso aí não sou eu. Isso aí é o versículo 7 que está falando, veja. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Amém? Então quem era Ciro? Ciro, uma pessoa ímpia, uma pessoa gentil, que ia nascer ainda lá na Pérsia, lá no Irã, e Deus ia trazer ele para a Babilônia, que ia libertar Israel, que estava lá sendo castigado pelos reis de lá por 70 anos.
Deu para entender? Então esse negócio de você achar que Deus só pode fazer o bem se for com uma pessoa do bem, isso aí é antibíblico. É antibíblico isso aí. Eu estou provando aqui que isso aqui que isso é antibíblico. Se Deus quiser te abençoar, Ele pode usar até um macumbeiro para te abençoar. Mas você não espera a benção dessa maneira, né? Você espera que a benção venha de uma pessoa que está adorando a Deus ali junto com você. O que diz a palavra de Deus? Que os nossos caminhos não é os caminhos dele. Nossos pensamentos não é os pensamentos dele. Ele faz todas essas coisas. Então Deus, ele usa Ciro, um homem que não servia a Deus, para libertar Israel de um cativeiro de 70 anos. Quando Deus quer abençoar, Deus faz isso. E aí, meus irmãos, Jó, por exemplo, estava nadando na bênção, não estava? Estava nadando na bênção, mas o Senhor falou para Satanás: vai lá e tira tudo dele. Tira tudo dele. Será que se encaixa aqui ou não? Será que se encaixa aqui no versículo 7 ou não? O que aconteceu com Jó? Quem é que é o pior? É o Lula ou é o anticristo? Claro que você vai responder, é o anticristo. Quer dizer que o anticristo não vai governar por causa de você, por causa que você não quer. Você só quer coisa boa, né? Mas não é isso que a palavra de Deus está falando. Não é isso que a palavra está falando, que Deus só cria coisa boa. Deus está mostrando aqui que se Ele quiser abençoar, Ele não tem essas coisas de pegar uma pessoa do bem, não. Mesmo porque não tem ninguém bom. Bom é Deus. Ele está afirmando na palavra dele aqui que se Ele quiser abençoar alguém, se Ele quiser, Ele pode até pegar uma pessoa do mal para abençoar. Amém? Então fica aí, meus irmãos, esse pequeno vídeo, né? Para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. Amém? E Deus assim vos abençoe.